Paz e graça da parte de Deus vos sejam multiplicadas. É um prazer indelével. Fique conosco durante todo o nosso vídeo. Pérolas magníficas, exuberantes. Deus certamente trará a revelação da sua palavra com cadência e com pureza. Tenho certeza que você terá a ganhar muito. O significado dos sinais é, na realidade sumária dos fatos em evidência, a nossa bússola que rege a nossa história, a história da nossa fé, naquele que prometeu que voltaria para arrebatar a sua igreja. Vamos dar sequência à evidência dos sinais, falando desta feita sobre sinais na terra. Queridos amados irmãos, os sinais na terra são caracterizados por acontecimentos proféticos e escatológicos previstos nas escrituras sagradas de ordem física, como terremotos, vulcões, furacões, tornados, mudanças climáticas anormais e outros fenômenos naturais ocorridos na superfície terrestre, além de sinais na vida econômica do planeta, sinais na vida política do planeta, sinais na vida social do planeta, sinais na vida moral do planeta, sinais na vida científica do planeta, sinais na vida profética relacionado a Israel e sinais na vida religiosa do planeta Terra. Vamos falar sobre terremotos. Olha, grande sinal. Acompanhe a nossa live, não saia daí, vá até o fim. Você tem o que aprender muito sobre este grande sinal chamado terremotos. Um dos sinais da vinda do Senhor Jesus Cristo são, obviamente, os terremotos. Como ele mesmo disse nos sermões escatológicos dos evangelhos de Mateus, de Marcos e de Lucas. É impressionante o que tem ocorrido de terremoto nos últimos anos. E a incidência vem numa crescente que intriga os mais renomados cientistas. O terremoto de maior magnitude registrado no mundo aconteceu em Valdívia, no Chile, em 1960, com a magnitude de 9,5 na escala Richter. Embora muito devastador no abalo sísmico, não causou um número de mortos tão grande como em outros lugares com concentração maior de pessoas. Deixou 2.000 mortos e 2 milhões de pessoas feridas. O tremor provocou erupções de vulcões e um maremoto que destruiu cidades do litoral chileno. Também chegou a atingir outros países, como o Japão, Estados Unidos e Filipinas. O Chile é um dos países com maior atividade sísmica da América Latina, já que grande parte de seu território está exposto à convergência de placas tectônicas. Placas tectônicas que Nazca e Sul-Americana, estima-se que ocorrem a cada ano cerca de 500.000 terremotos em todo o globo terrestre, havendo quem fale até de 1 milhão de abalos sísmicos no mundo, dos quais 100.000 são percebidos pelas pessoas com seus próprios sentidos e pelo menos 1.000 causam danos. Veja a lista dos 5 maiores terremotos da história que causaram o maior número de vítimas. Não saia daí. Este vídeo é muito importante para você. Em Shenxi, na China, em 1556, com cerca de 830.000 mortos. O terremoto mais destruidor da história ocorreu na cidade de Shenxi, na região central da China,
em 23 de janeiro de 1556, quando a terra tremeu para produzir o pior desastre natural de que se tem notícia. O terremoto atingiu 8 províncias, preste bem atenção, e devastou 98 cidades, fazendo algumas delas perderem 60% de sua população. A maior parte das pessoas morreram soterradas com a queda de casas mal construídas. Este foi o terremoto na China em 1556. Em Calcutá, na Índia, em 1737, cerca de 300 mil mortos. O segundo terremoto mais devastador da história ocorreu na cidade de Calcutá, na Índia. Relatos da época indicam que essa catástrofe aconteceu no dia 11 de outubro de 1737. Mas, como na época não existiam registros 100% confiáveis, alguns especialistas levantaram a hipótese de que o estrago foi causado por um ciclone. Além dos mortos, o cataclisma deixou cerca de 20 mil barcos à deriva na costa marítima. Novamente, China, na Tangshan, na China, em 1976, com cerca de 250 mil mortos. 250 mil mortos. O terceiro terremoto mais devastador da história aconteceu na cidade de Tangshan, localizada na China, no dia 27 de julho de 1976, quando o nordeste da China foi profundamente abalado pelo tremor da terra. A cidade toda dormia quando o chão tremeu, fazendo cerca de 800 mil feridos. Até hoje, especialistas suspeitam que o número de mortos possa ser muito maior que o divulgado pelo governo. Estima-se que o total de vítimas possa até chegado ao número de 650 mil pessoas. Veja que devastação terrível este terremoto novamente na China no ano de 1976. Em Sumatra, na Indonésia, em 2004, com cerca de 228 mil mortos. É isso mesmo, 228 mil mortos. O quarto terremoto mais devastador da história. Aconteceu na cidade de Sumatra, na Indonésia, em 2004, acompanhado de um grande tsunami. O evento entrou para a história como tsunami do Sudeste Asiático, cujas ondas gigantes que mataram milhares de pessoas naquele Natal foram provocadas por um terremoto no Oceano Índico, pegando de surpresa, inclusive muitas famílias que tiravam férias de final de ano, nessas regiões que foram terrivelmente castigadas. Sumatra, 2004, 228 mil mortos. Haiti, 2010, cerca de 220 mil mortos. O quinto terremoto na história em número de vítimas aconteceu em Porto Príncipe, capital do Haiti, em 2010, país muito pobre da América Central. Segundo estimativas oficiais, a maior tragédia dos últimos anos deixou cerca de 300 mil pessoas feridas e 1,3 milhões de desabrigados e quase 100 mil casas destruídas na região da capital do país. Queridos e amados irmãos, Jesus está voltando. Estes são os sinais
que prefaz com exatidão o grande momento que todos nós estamos aguardando, o desenlace final do arrebatamento da igreja. Terremotos, também chamados de abalos sísmicos, são tremores passageiros que ocorrem na superfície terrestre. Estes fenômenos natural podem ser desencadeados por fatores como atividades vulcânica, falha geológica e principalmente pelo encontro de diferentes placas tectônicas. Os lugares mais atingidos por terremotos são os territórios localizados em zonas de convergências de placas, em especial os países situados nos limites das placas tectônicas. Entre as nações que estão nessa situação, podemos destacar o Japão, a Indonésia, a Índia, as Filipinas, Papua Nova Guiné, Turquia, Estados Unidos da América, Haiti, Guatemala, Chile, Peru, entre outras nações, em menor ou maior escala. A magnitude é a quantidade de energia liberada no foco do terremoto, sendo medida a partir de uma escala denominada escala Richter. A primeira referência do terremoto na Bíblia está em 2 Reis, capítulo 19, versículos 11 e 12, quando Deus usou 3 sinais na natureza para despertar a atenção do profeta Elias. Um forte vento que fendia os montes e despedaçava as rochas, um terremoto e um fogo. Queridos e amados irmãos, estejamos atentos à eclodência dos sinais que paira sobre a terra. Vivamos essa expectativa final e derradeira, pautada na vigilância, na prudência, sempre aguçando os nossos ouvidos ao som da última trombeta. Queridos e amados irmãos, deixe seus comentários abaixo do vídeo. Se você gostou deste vídeo, por favor, compartilhe para outras pessoas. Inscreva-se em nosso canal. Deus certamente será glorificado e nós, todos nós, seremos abençoados. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.